Olá, amados de Deus, amigos e a todos que ouvem a esta mensagem que vem das palavras de Deus. Mais uma vez, nós aqui estamos reunidos no nome do Senhor Jesus e assim nós podemos nos tornar um só a nos reunir para ouvir as palavras de Deus. Nós estamos aqui chegando aos ouvidos dos amados do Senhor Jesus para tratar das palavras de Deus, das palavras que são a voz de Deus, a voz, a luz, a salvação e o caminho da vida eterna. O caminho para as nossas almas está nas palavras de Deus. O caminho, descanso para nossas almas, nós podemos encontrar nas palavras de Deus, que estão na Bíblia. Então, nós estamos reunidos e ele diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ele diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. Por isso nós damos graças a Deus por mais esse momento, por mais essa mensagem, e pedimos em nome do Senhor Jesus que todos sejam abençoados, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo, e que estas palavras possam produzir salvação para nossas almas, que estas palavras venham entrar nos nossos ouvidos e serem gravadas em nossos corações para dar-nos a fé, a direção e a luz de sermos guiados pela palavra de Deus, pela voz do nosso pastor, Senhor Jesus Cristo, do pastor das nossas almas, o pastor que guiará nossas almas para o descanso eterno, para a vida eterna. Nós agradecemos a Deus e nós pedimos a Deus que as bênçãos que existem em suas palavras prometidas, que elas possam alcançar a todos nós que estamos ouvindo as suas palavras, pois nós já estamos iniciando a prática da palavra de Deus toda vez que nós lemos a sua palavra e ouvimos a sua palavra. Nós já estamos a iniciar a prática das palavras de Deus. Como diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo, mas nós somos bem-aventurados quando nós somos felizes, quando nós nos ajuntamos para ouvir as palavras de Deus, né? Para ler e para ouvir. Nós somos felizes porque assim nós somos abençoados por causa das promessas da sua palavra, por causa de estarmos ouvindo a voz de Deus, a direção de Deus para nós, para nossas almas, para a salvação das nossas almas. Nós estamos achando o caminho da vida eterna por meio das palavras de Deus, pois nós vivemos, o tempo está próximo, está se aproximando o tempo do fim do mundo, do fim das injustiças desse mundo. Mas nós devemos estar preparados para o fim, não somente o fim do mundo, pois isso vai acontecer, mas devemos também estar preparados para o dia da morte, para a morte por isso temos que seguir as palavras de Deus, pois o Senhor Jesus nos oferece descanso para as nossas almas. Ele é o único que tem a direção para nossas almas.
pois ele tem a luz, o caminho, a porta para entrarmos, para nossas almas entrar no céu, no descanso após a nossa morte. Nós devemos buscar nestas palavras, porque no mundo nós não podemos encontrar essas palavras, nós não podemos encontrar essa luz através de ouvir o mundo e as suas palavras. Somente na Bíblia, nas palavras do Senhor Jesus, é que encontramos o caminho para a salvação das nossas almas, para a vida eterna. Existe o caminho e a luz a seguir, que é através das palavras de Deus. Então nós devemos nos alimentar das palavras de Deus todos os dias, para estarmos todos os dias sendo iluminados e guiados para o caminho da vida eterna, através de ouvir as palavras do pastor das nossas almas, que é o Senhor Jesus. Pois o Senhor Jesus sempre nos alerta com a sua palavra, aonde também em Mateus, aqui em Mateus, capítulo 4, versículo 4, o Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pois ali o Senhor Jesus estava em aflição, passando por tentação pelo diabo. Ele estava com fome e Satanás apareceu a ele dizendo: transforme as pedras em pão e coma. Mas ele diz: nem só de pão viverá o homem, né? Então nós não vivemos só de pão. O pão é necessário para alimentar o nosso corpo, para manter a vida do nosso corpo, mas para manter a nossa alma, para sustentar a nossa alma, para manter ela no caminho de Deus, para manter ela na fé, que ela encontrará o seu destino final, que ela terá que seguir o Senhor das almas, o Senhor Salvador das almas, Senhor Jesus. Então nós temos que estar nos alimentando diariamente da palavra de Deus, pois nelas nós encontramos a salvação para as nossas almas, a vida com abundância, que é a vida eterna, a vida que não se acaba, pois a vida com abundância é aquela que não se acaba, né? Por isso nós devemos nos alimentar do pão eterno, do pão que alimenta as nossas almas, que é a palavra de Deus. E nós estamos, nesta mensagem, nós estamos meditando aqui hoje no Salmos 127, aonde Deus inspirou a Salomão a essas palavras que estão aqui no Salmo 127. Deus, isso aqui é para nós entendermos que essa palavra venha a tocar em nossas almas, a falar com as nossas almas, pois Deus inspirou a Salomão a estas palavras. Em Salmo 127, Deus disse a Salomão disse, por intermédio do Espírito de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, a segurança, a guarda. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grajeaste. Então, aqui ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, se nós edificarmos as nossas casas, cuidarmos das nossas casas,
e nós não estivermos servindo a Deus, andando com Deus, ouvindo a direção, a voz de Deus, é em vão esse trabalho nosso, né, ao edificarmos as nossas casas. E se estivermos preocupados com a nossa segurança, com a segurança da cidade, das nossas casas, das nossas vidas, das nossas famílias, e não estivermos seguindo a Deus, ouvindo a Deus e a sua palavra, também isso é em vão, porque sem as palavras de Deus, tudo, sem Deus, melhor dizer, sem Deus, sem seguir a Deus através da sua palavra, tudo que nós fazemos nesta vida torna-se em vão. E é inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grajeaste, que penosamente conquistou a riqueza, o pão, o trabalho, a casa, a segurança, a proteção, né? Tudo que aqui que penosamente a gente conquista nesse mundo será em vão. Não porque nós poderemos perder aqui nesse mundo essas conquistas, mas perderemos a salvação das nossas almas. Se tudo isso que nós fizermos aqui, edificando a casa, construindo a casa, né, preocupando com a segurança, preocupando com a saúde, preocupando com a proteção e preocupando com as conquistas, se nós tivermos a lutar, a trabalhar e somente isso, sem Deus, tudo isso torna-se em vão, pois é necessário que nós comemos o pão com o suor do nosso rosto, com trabalho, com luta, com esforço e com cansaço. É assim que nós fazemos para conquistar o pão nosso de cada dia, através do trabalho, da luta, do cansaço, né? Levantando, como diz aqui, inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, que muitos de nós levantamos de madrugada e repousamos bem tarde, por causa do quê? Do trabalho, da luta, da preocupação, que é necessário o trabalho nosso. Todos nós devemos trabalhar, mas ele não está dizendo que nós não devemos fazer isso, mas ele está dizendo que é em vão, sem Deus. Sem Deus é em vão até a vida. Sem Deus será em vão nós viver 200 anos nesse mundo e termos milhares de riqueza, de casas, ter a maior segurança do mundo, ter a maior riqueza desse mundo. Tudo será em vão, pois para onde irá a nossa alma? Aonde será o nosso fim? Nós estamos trabalhando, né, só pelo pão, mas o Senhor Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Então, nós somos bem-aventurados quando nós lemos a palavra de Deus, né? E quando nós ouvimos as palavras de Deus, o que está na palavra dele, e seguimos ela e praticamos ela, né? Relembrando Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, né? Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia e guardam as coisas nelas. Guardam as coisas que estão nelas, né? Nós guardando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus e guardando ela, seguindo ela e andando segundo ela diz que temos que andar e viver, nós já somos bem-aventurados. Mas é em vão, sem Deus, sem ouvir estas palavras e praticar elas, é em vão edificar a casa, é em vão guardar a cidade, a segurança da nossa casa, é em vão levantar de madrugada, é inútil, né? E repousar tarde para conquistar, para comer o pão que
cansadamente nós conquistamos com o suor do nosso rosto, que é assim que tem que ser, né? Com muito cansaço, com esforço, nós temos que comer o nosso pão, pois somente descansando, dormindo, ninguém pode comer o pão, né? Mas aqui ele diz que os amados dele ele abençoa enquanto dormem. É lógico que nós não vamos ficar dormindo, esperando para comer o nosso pão, para edificar a nossa casa e para a nossa segurança. Nós temos que vigiar, trabalhar e nos esforçar para isso. Mas o que ele alerta aqui é em respeito de nós fazer todas essas preocupações, essas lutas, essas batalhas, esse esforço em vão quando nós não nos entregamos a Deus, quando nós não seguimos a palavra de Deus, quando nós não aceitamos ser guiados pelas palavras de Deus, porque Ele se preocupa com as nossas almas. Deus se preocupa com as nossas almas, porque tudo nesse mundo é em vão. A verdade é que tudo nesse mundo é em vão, mas nós devemos preocupar a edificar o caminho, a edificar as nossas almas, né? E o Senhor Jesus oferece para nós o descanso para nossas almas, o descanso pelas fadigas que nós conquistamos nesse mundo. Ele oferece o descanso em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Senhor Jesus nos chama para entrar no descanso, o descanso da preocupação, né, do cansaço que nós adquirimos, né, aqui nesse mundo, para o necessário que temos para viver. Mas Ele oferece o descanso e Ele nos chama para chegarmos até Ele e receber esse descanso em Mateus capítulo 11, versículo 28, versículo 29 e versículo 30. Ele nos chama para o descanso e Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, no Senhor Jesus nós achamos descanso para a alma, pois no mundo, correndo atrás de edificar a casa, né, de adquirir as coisas, para o descanso do nosso corpo, para o pão, para o alimento do nosso corpo, nós só encontramos cansaço. O fim da nossa vida sobrará somente em cansaços, mesmo que nós terminemos a vida com muitas coisas, casas e bens, nós só encontraremos nesse mundo o cansaço. Mas no Senhor Jesus Cristo nós encontramos o descanso não somente para essa vida, né? Mas o descanso para vossa alma. Ele oferece aqui, o Senhor Jesus oferece o descanso para a nossa alma. Em Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 até o 30, nós encontramos esse convite, o convite de achar o descanso para a alma, de achar o descanso para a vida eterna, no Senhor Jesus Cristo, o único, unigênito Filho de Deus, o primeiro, né, o primogênito Filho de Deus, que é o único que nos pode apresentar, que pode nos levar até o reino de Deus, até a vida eterna, até o descanso para nossas almas. Só Ele pode nos dar esse descanso, pois no mundo nós não encontramos essa promessa
No mundo nós não encontramos essas palavras. O mundo não pode nos oferecer, né? Estamos vivendo, edificando a nossa casa, é necessário, né? Trabalhando e tudo mais para o pão, para esse mundo. Mas para a vida eterna, temos que chegar até o Senhor Jesus, por meio da sua palavra, e conquistarmos a vida eterna. Ele nos oferece a vida eterna. Ele nos oferece o descanso para as nossas almas, pois somente Ele pode fazer por nós isso. Ele, continuando esse raciocínio, nós também temos no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22, Senhor Jesus fala aqui também sobre a alma. Senhor Jesus nos fala aqui sobre cuidar das nossas almas. Então nós vamos, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22 até o versículo 40, Senhor Jesus nos inspira a cuidar das nossas almas. E não só viver nos cansaços em vão nessa vida, a trabalhar só para edificar a casa e para comer o pão, e preocupados com a segurança. Ele nos fala, especialmente aqui no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 22 até o versículo 40, mas especialmente no versículo 27, Senhor Jesus nos ensina aqui a trabalhar, sem cansaço, né? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, lhe confirmou com o seu selo. Então, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Nós temos que trabalhar nesse mundo para nós não estarmos trabalhando em vão, somente trabalhos para esse mundo, nós estamos trabalhando em vão. Mas quando nós trabalhamos para a comida eterna, né, para o pão eterno, para adquirir a comida eterna, o pão que não perece, que não acaba, que não se perde, né? Nós estamos trabalhando para a vida eterna. Mas se nós estivermos só preocupados em cuidar da vida nesse mundo, é algo em vão, é inútil. A palavra diz, torna-se inútil, né? Porque, completando mais uma palavra, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 até o versículo 38, né? Especialmente aqui no versículo 36, o Senhor Jesus trata desse assunto, do assunto das nossas almas, né? O assunto que é esta mensagem nós estamos tratando, que é sobre cuidar das almas, caminho para as almas, né? O Senhor Jesus fala em Marcos, capítulo 8, versículo 34 até o versículo 38, mas especialmente no versículo 36, Senhor Jesus Cristo diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, que aproveita o homem edificar a casa, cuidar da saúde, da segurança? Que aproveita o homem cuidar acumular o pão
em casa. Que aproveita se ele vier a morrer e perder o caminho da sua alma, perder a salvação da alma, perder o descanso da alma que o Senhor Jesus oferece aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30. Esse descanso, esse alívio que o Senhor Jesus oferece para nossas almas. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, o mundo todo, e perder a sua alma? Que aproveita o homem viver a vida toda edificando casas? Que aproveita o homem viver a vida toda trabalhando para conquistar as riquezas, né, para acumular as coisas nesse mundo? Só obterá cansaços e fadigas. A verdade é essa. Não que nós não temos que trabalhar, não que nós não temos que edificar nossas casas, não que nós não temos que fazer isso, mas se nós não tiver seguindo ao Senhor Jesus, que é o único que nos dá descanso para as nossas almas, né? Ele diz: o que aproveita a nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Que aproveita a nós viver 100 ou 200 anos se nós vier a perder a nossa alma, que é eterna e que não morre? Se a nossa alma ir para tormento, para sofrimento, longe de Deus, longe do pastor dela, que é o Senhor Jesus, que nos guiará até o Pai, até o céu, até a vida eterna, que ressuscitará, ele repousará a nossa alma, nele nós acharemos descanso para a nossa alma, e no último dia nós seremos ressuscitados, a nossa alma será ressuscitada para morar e habitar no descanso com Deus, para viver com Deus na eternidade, para sempre, na vida com abundância que o Senhor Jesus veio nos trazer a este mundo. É a vida da nossa alma, a vida eterna, é a vida com abundância, a vida que não se acaba. O Senhor Jesus nos trouxe essa vida com abundância. Lá em João capítulo 10 também o Senhor Jesus fala da vida com abundância, que não é essa vida com abundância que com muito trabalho, né? Como diz no Salmo 127, inútil, né? Levanta de madrugada e dorme tarde para acumular riquezas, conquistas. É inútil. Mas o Senhor Jesus veio trazer a vida com abundância, que é a vida eterna, que Ele nos oferece o descanso para nossas almas, para que quando nós morrermos nesse mundo, nós morremos, a nossa alma vai para o descanso, e no último dia Ele nos ressuscita para a glória junto com o Pai. Nós devemos trabalhar não para o pão que perece, mas para o pão que dura para a vida eterna, né? É isso que ele nos diz: trabalhai pelo pão que dura para a vida eterna, né? João capítulo 6, versículo 27. É o que o Senhor Jesus nos convida através de sua palavra. Nós devemos estarmos guiados pela fé nas coisas eternas. Devemos estar trabalhando, mas não deixar de estar ligado nas coisas do céu, na vida eterna, no descanso das nossas almas, né? E nós também aqui vemos o que o apóstolo Paulo falou, né, orientando a igreja nas cartas dele, no 2 Coríntios, né, nas cartas de apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, especialmente aqui, o apóstolo Paulo falou: não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais
e as que se não veem são eternas, né? Se nós trabalhamos para a comida desse mundo, somente para isso, nós estamos trabalhando em coisas temporais, pela vida desse mundo, pelas conquistas, pela a casa nesse mundo. Se nós tivermos atentado só para isso, nós estamos atentados em coisas vãs, né? Porque, como ele diz aqui, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, né? Que é as coisas para o que nós tratamos para conquistar o descanso das nossas almas no Senhor Jesus. Então nós estamos tratando de coisas eternas. Nós não estamos tratando, né, das coisas que se veem com os olhos. Nós estamos tratando da vida com abundância, não da vida com abundância nessa terra, pois essa vida, se ela fosse abundante, ela não acabaria, mas ela vai acabar. As nossas vidas nessa terra vai se acabar. Então, como vamos chamar essa vida de abundante, sendo que ela terá o seu fim? Ela terá o dia final. É certo que todos morreremos, a menos que o Senhor Jesus venha, como Ele promete, nos arrebatar, né? Ele nos promete arrebatar nossas almas. Então, nossas vidas, né? Em vida Ele promete vir arrebatar os seus, mas nós não sabemos o dia nem a hora. Mas nós sabemos que a morte virá sobre todos nós que vivemos, que somos vivos em carne, né? Nós sabemos que a morte virá, mas para onde irá nossas almas? As nossas almas terá que ir, deve ir pelo convite que o Senhor Jesus nos faz em Mateus 11, 28, 29 e 30. O Senhor Jesus nos convida para onde a nossa alma deve ir. Basta nós ouvir a sua voz e seguir a Ele, porque nossa alma terá que achar o descanso. Quando nós daqui desse mundo partir, a nossa alma tem que ter uma direção a seguir, que é o Senhor Jesus Cristo. Pois Ele diz em Mateus 11, 28, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então Ele vai nos aliviar, né? Não somente o alívio desse mundo, mas em principal acharemos descanso para nossas almas, pois nós devemos trabalhar não somente para o pão que é em vão. Se for o trabalho só para essa vida, como diz no Salmo 127, para edificar a casa, trabalhar para cuidar da segurança, da saúde, trabalhar para acumular riquezas, né? Levantando de madrugada e dormindo tarde para conquistar as coisas, é inútil, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse o Senhor Jesus em Marcos 8, especialmente versículo 36. Mas em Marcos 8 aqui, do versículo 34 até o 38, o Senhor Jesus fala tudo a respeito dessas coisas da alma que nós aqui estamos tratando, né? Mas nós citamos apenas o 36, mas se lermos aqui Marcos 8, até capítulo 8, versículo 34 até o 38, o Senhor Jesus só fala disso, que nós devemos trabalhar, né? Nós devemos preocupar com a nossa alma, porque que aproveita nós acumular tantas coisas e fazer tudo nesse mundo é em vão e perder a nossa alma, né? Em João 6, do capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6,
Do versículo 22 até o versículo 40, o Senhor Jesus também nos ensina a trabalhar não somente para o pão que perece, mas trabalhar pelo pão da vida eterna, que é nós estarmos todos os dias, né, ouvindo, lendo e praticando as suas palavras, porque através de ouvir as palavras de Deus, nós conquistamos a fé, ela entra no nosso coração e nós obtemos fé para praticar ela no nosso dia a dia. Nós temos luz para seguir no nosso dia a dia. Nós seguimos as palavras dele. Então, assim, nós também, né, não estamos preocupados somente com o pão para esse mundo. Porque nem só de pão vive o homem, disse o Senhor Jesus. Mateus 4, capítulo 4, versículo 4. O Senhor Jesus nos ensina isso. Porque Satanás quer levar a muitos a se preocupar com o pão, né, com a comida, com as coisas materiais. Mesmo em sofrimento, em dificuldade, nós ainda assim temos que viver pela palavra de Deus, pela fé, né? Hebreus 11, capítulo 1, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Desculpa o nosso erro. Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Que a fé é coisas que se esperam, né? A fé é coisas que se esperam, não é coisas que nós temos aos nossos olhos físico. Nós devemos viver pela fé também. Nós devemos viver pela a fé, não só pelas coisas que vemos, mas também para viver pelas coisas que não se vê, crer nas coisas que não se vê. A vida eterna é pela fé que nós herdaremos a vida eterna, né? Nós herdaremos por causa da fé, que nós devemos estar voltados, né? Não só para as coisas visíveis, como disse apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, né? Não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. As coisas que nós lutamos e trabalhamos para esse mundo são coisas temporais, e as que se não veem são eternas. Quando nós tratamos só das coisas que nós vemos, né, da comida, da casa, da segurança, da saúde, nós estamos tratando de coisas passageiras, temporais. Mas quando nós estamos tratando de coisas que não vemos, né, como Deus também, nós não podemos ver a Deus. Nós não podemos ver a Deus. O Senhor Jesus disse em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. O Senhor Jesus diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho dele, né, o Senhor Jesus, o Filho primogênito, unigênito, é que nos revela a Deus. Então o Senhor Jesus é que nos revela a Deus. Por isso nós temos que estar atentados nas coisas que não se veem, porque até Deus nós não podemos ver, mas nós podemos ouvir a Ele e ver a Ele também através da sua obra, da sua palavra, né? Nós cremos nas suas palavras e assim, nas palavras dele, e assim o Senhor Jesus, com a fé no nosso coração, nos apresenta a Deus. Nós guardamos a fé nas coisas que não se veem. Inclusive Deus nós não podemos ver fisicamente. Por isso nós temos que ter fé nas palavras de Deus. Crer nas palavras de Deus, né? Que é o que no início aqui o Senhor Jesus nos falou através da sua voz, que é a sua palavra. Ele nos falou aqui, né, em Apocalipse capítulo 1,
versículo 3. Então quando nós passamos pela palavra de Deus, por isso que nós aqui citamos apenas alguns versículos e umas partes, mas podemos aproveitar e ler em casa, e ler a todos os amados de Deus que ouvem essa mensagem. Deus vai ensinar, vai mostrar muito mais além do que nós aqui estamos tratando. Isso aqui, essa mensagem é só uma pequena parte, né, do que Deus tem a dizer para aqueles amados dele que ouvem as palavras dele. Pois quem é de Deus ouve as palavras de Deus, né? E não só de pão viverá o homem. Então, Deus tem muito a ensinar aqueles que se interessarem por estas mensagens, e através delas nós citamos aqui o capítulo, o versículo. Todos os amados de Deus, os que amam a Deus, eles sentirão prazer em pesquisar na Bíblia e ler, né? Eles serão felizes, como diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que bem-aventurados são os que leem, né? E os que ouvem as palavras que estão nas profecias, que é da Bíblia. Então, aqueles amados de Deus, que amam a Deus e as suas palavras, irão consultar na Bíblia e aproveitarão e ler os capítulos inteiros e verão o que Deus quer tratar, o que Deus quer nos ensinar através das suas palavras, né? Através das palavras de Deus. Então, como Paulo, preocupado com a igreja, sobre aqueles que trabalhavam em vão, ele sempre mandava essas cartas para a igreja. O verdadeiro apóstolo de Deus, apóstolo Paulo, ele mandava essas mensagens através das cartas dele, para que a igreja não ficara, quer dizer, preocupada, focada só naquelas coisas que vemos, né? Nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que nós vemos são temporais, mas as coisas que se trata para a alma, quando tratamos de coisas para a alma, nós tratamos de coisas invisíveis, coisas eternas, não de coisas que se veem com os olhos físicos. Nós devemos tratar de coisas eternas, pois também, ajuntando a essa mensagem, o que Paulo mandou uma carta aqui para a igreja, aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 17 até o versículo 21. Paulo mandou uma carta para a igreja nos Filipenses, capítulo 3, no versículo 17, do capítulo 3, versículo 17 até o versículo 21. Paulo, né, mandou uma carta para a igreja aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17 até o 21. Ele diz: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo ao modelo que tendes em nós. Então ele pede para que nós imitemos a ele, a fé, né? Que é essa fé de não somente cuidar das coisas terrenas, mas principalmente das coisas eternas, né? Ele pede aqui, né? Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então muitos estão no meio da palavra de Deus ensinando errado, ensinando a gente a ser inimigo da cruz. Ele diz aqui, Paulo diz, ensinando no meio das igrejas. Ele está dizendo que repetidas vezes ele tem avisado dessas pessoas, desses ensinamentos que estão no meio deles. E ele até chorando, ele diz, agora vos digo até chorando,
que são inimigos da cruz de Cristo, né? Aí ele diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, né? O destino desses que só se preocupa em vão edificar casas, em vão, né, a preocupar com seguranças, com as coisas desse mundo, com as coisas que se veem pelos olhos humanos, né? O destino deles é a perdição e o Deus deles é o ventre, é a barriga, né? Eles só se preocupam com as coisas para esse mundo, para o corpo humano. Então, por isso, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, nas coisas vergonhosas, nas coisas que é vergonhosas. Então, eles procuram ter a glória nessas coisas, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, nós devemos estar focados nas coisas, né? Nas coisas que não se veem, porque os que se focam só nas coisas terrenas, o Deus deles é o estômago, é o corpo, né? As coisas que o Deus deles está nas coisas para o corpo desse mundo, trabalhando para a comida desse mundo. Então, o destino deles é a perdição e o Deus deles é o ventre, é a barriga, né? As coisas para o corpo. A fé deles está nas coisas para esse mundo, e a glória deles está na sua infâmia, nas coisas vergonhosas que eles cometem, é que eles se gloriam, que eles se alegram, né? Visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, a nossa pátria, né? Nós que seguimos as coisas de Deus, que ouvimos as suas palavras e procuramos praticá-las, nossa glória está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, de onde nós aguardamos o Salvador das nossas almas, aquele que oferece o descanso para nossas almas, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, né? O nosso corpo que vive nesse mundo às vezes em humilhação, em sofrimento, por causa da palavra, da fé, né? Por causa de não querer nos vender, né? Para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, irmãos, né, amados e muito saudosos, aqui também nós falamos aos irmãos que se ajuntam a nós, a essas palavras, amados e muito saudosos. Minha alegria, nossa alegria é a coroa. Sim, amados, né? Permanecei deste modo, firmes no Senhor. Permanecei firmes, irmãos amados. Nós aqui também falamos como Paulo. Vamos permanecer firmes nas coisas que não são terrenas, pois as coisas terrenas são passageiras. Se nós estivermos preocupados com o corpo, né, nós estamos com umas coisas para o corpo, para esse mundo, nós estamos no meio da palavra de Deus, das coisas de Deus, como esses inimigos que estavam aqui, que Paulo diz à igreja em Filipenses, né? Capítulo 3, do versículo 17 até o versículo 21, né? Também se encaixa ali com Salmos 127. Por quê? Porque estão trabalhando por coisas vãs, em vão, né? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, né? O Deus dele é a barriga, é o corpo, porque eles têm a fé nas coisas para a barriga, para a comida, para a bebida, para o que vestir, para o que comer, para onde morar, para edificar, né? E a glória deles está na sua infâmia. Eles se gloriam, né? Paulo está dizendo desse povo aqui, que eles se gloriam nas coisas vergonhosas. A glória deles está firmada nas coisas que são vergonhosas,
nas coisas que eles cometem, que eles procuram, né, a conquistar, as coisas vergonhosas, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eles tratam no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Aqui Paulo encontrava pessoas que só se tratavam das coisas terrenas, né? Eles só se preocupavam com o estômago, com a barriga, com o que comer, vestir, beber e onde morar, né? Com as casas, carros, dinheiros, depósitos para o corpo, para a barriga, né? E a glória deles está nas coisas infames. Eles se gloriam em coisas infames, coisas vergonhosas, coisas que, se a gente ler na Bíblia, a gente vê que é vergonhoso a gente se gloriar nessas coisas. Se gloriar em casas, se gloriar em carros, em comidas, em vestimentas, em aparências, né, em beleza. Isso é coisas infames, coisas vergonhosas, se gloriar nisso. Mas os que se gloriam, nós se gloriamos nas coisas eternas, né? Eles só se preocupam com coisas terrenas, mas a nossa pátria, a nossa glória está nos céus. Nós visamos as coisas, nós nos gloriamos nas coisas do céu, Paulo diz, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos o descanso das nossas almas no Senhor Jesus. Então nós nos gloriamos nas coisas eternas, das coisas que não se veem, né? Nas coisas que não se veem. Mas Paulo está dizendo que tem gente no meio deles que ele várias vezes já disse, já orientou, e repetidas vezes ele está dizendo, eu já vos disse, até mesmo chorando, né? Até mesmo chorando, Paulo diz, que já avisou a igreja que no meio dele tinha pessoas que só se preocupavam com o estômago, com o corpo nesse mundo. Mas Paulo já diz, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, né? Eles servem ao estômago deles, ao corpo deles, às coisas desse mundo. A glória deles está na sua infâmia, nas coisas vergonhosas, né? Porque só se preocupam com coisas terrenas. Então essa palavra, essa mensagem é para nos levar a preocupar com as coisas celestiais, com as coisas que não se veem com os olhos. Que essas coisas nós só nos preocupamos com elas, que nós só fazemos isso quando nós estamos sempre focados na palavra de Deus, sempre lendo, como diz Apocalipse 1, versículo 3, né? Somos felizes, nós somos bem-aventurados. Por isso nós aqui gastamos tempo, um longo tempo, e achamos pouco ainda. Por isso nós meditamos só partes dos versículos, porque se nós formos meditar aqui, lá, como nós citamos aqui, Salmo 127, nós citamos aqui Marcos, capítulo 8, versículo 34 até o 38, nós citamos João, capítulo 6, versículo 22 até o 40, nós citamos 2 Coríntios, capítulo 4, Filipenses, capítulo 3, Mateus, capítulo 11, nós citamos Apocalipse, capítulo 1, nós citamos Mateus, capítulo 4, nós citamos vários capítulos aqui, mas nós lemos só os versículos porque nós somos felizes, como diz em Apocalipse 1, né? Nós somos felizes, bem-aventurados que leem, né, e que ouvem essas palavras, porque nós nos alegramos nas palavras de Deus, nós nos alimentamos delas, como disse o Senhor Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por isso é que nós queremos alimentar mais e mais as nossas almas, e queremos que os amados de Deus, as ovelhas do Senhor Jesus, que ouvem esta mensagem, passe a fazer isso também, passe a crer nestas palavras, passe a crer, não querer conhecer nem sequer a nós mesmos, mas que queiram, que sintam o desejo, o interesse nas palavras de Deus e sejam felizes e achem descanso para a vossa alma através do Senhor Jesus. Então,
nós vamos finalizar esta mensagem, vamos continuar nessa fé e queremos convidar aos amados de Deus, as ovelhas do Senhor Jesus, o pastor verdadeiro das almas, que participe sempre nas palavras de Deus, e nós nos tornaremos um em Senhor Jesus Cristo, unidos na fé, na esperança da vida eterna, na esperança do descanso das nossas almas, estando trabalhando não em vão, não trabalhando somente pela comida que perece nessa vida. Nós vamos trabalhar, sim, porque nós temos que trabalhar com o suor do nosso rosto, adquirir o nosso pão, o nosso sustento. Mas nós não devemos estar preocupados só com coisas terrenas, só com as coisas terrenas, porque o destino de quem se preocupa com isso, com o estômago, com a barriga, é a perdição. Mas nós não queremos a perdição, nós queremos a salvação no nome do Senhor Jesus. E nós pedimos a Ti, ó Pai Celestial, Deus Pai nosso que está nos céus, que o Senhor possa alcançar a todos nós que ouvimos as Tuas palavras e que elas venham se cumprir na nossa vida, que elas venham entrar no coração, meu Deus, e serem gravadas, e que a fé venha ser produzida em nosso coração para crer, para confiar nas Tuas palavras e esperar a salvação das nossas almas, o descanso das nossas almas através do Seu Filho amado, Senhor Jesus, porque é no nome do Senhor Jesus que nós assim agradecemos, nós louvamos, nós glorificamos o Teu nome. Agradecemos a Ti pelas Tuas palavras, agradecemos ao Senhor pelos que ouvem estas palavras e que eles sejam abençoados por Ti, guiados por Ti, ensinados pelo Senhor, ao lerem a Tua palavra, venham crer e venham serem salvos por intermédio dela e ouçam a Tua voz através da Tua palavra. Nós pedimos isso, nós agradecemos, nós louvamos, nós glorificamos, somos gratos a Ti, ó Pai Celestial. Pedimos ao Senhor que age na vida de cada um de nós, segundo a Tua vontade e segundo a necessidade de que cada um aqui que ouve estas mensagens tenham, meu Deus. Todos que ouvem a Tua palavra é de Deus, e nós Te pedimos misericórdia sobre aqueles que não ouvem as Tuas palavras, que rejeitam a ouvir as Tuas palavras e a crerem nelas e a obedecê-las. Nós pedimos misericórdia sobre todos nós e sobre todos os que ouvem esta mensagem e sobre todos aqueles, até os que não querem ouvir e não querem crer. Nós queremos que a Tua palavra chegue até a todos, porque quem ouve as Tuas palavras é de Deus. E não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca, ó Pai Celestial. Assim nós ficamos gratos a Ti, louvamos e glorificamos o Teu nome, e nós continuaremos seguindo nessa fé. E aos amados de Deus, que Deus o abençoe a todos e salvem a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, e que assim seja. Graças a Deus. Amém.